Olá! Hoje nós vamos iniciar o 5º módulo do curso de Psicanálise Clínica do Instituto Fiel de Ensino. Nós estamos aqui localizados na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Em uma forma muito agradável e muito simples e objetiva, nós vamos passar para você matérias de psicopedagogia e diagnóstico psicanalítico. Falando desse tema tão importante para você que quer ser terapeuta, psicanalista clínico, para você poder exercer essa atividade, essa profissão em qualquer lugar do Brasil. A apostila 5 da matéria Psicopatologia e Diagnósticos Psicanalíticos, o segundo ponto aqui vai falar agora sobre a classificação de transtornos mentais na perspectiva da psicanálise. Nós vamos classificar agora, ponto a ponto, essa questão dos transtornos mentais, que nós já falamos sobre a neurose, sobre a psicose. Agora a gente vai falar sobre isso. No primeiro ponto aqui, vamos falar diretamente, a visão psicanalítica dos transtornos mentais. Vai falar aqui, ó. Na perspectiva psicanalítica, os transtornos mentais são compreendidos como manifestações de conflitos internos, impulsos reprimidos, e experiências traumáticas que afetam o funcionamento psíquico do indivíduo. Ao invés de categorizar os transtornos com base em sintomas observáveis, a psicanálise busca entender a dinâmica subjacente que contribui para a manifestação dos sintomas, explorando os processos inconscientes, a história de vida e os padrões de relacionamento do paciente. Tudo a ver com aquilo que ele viu na sua infância, para trazer para a sua juventude os sintomas e as patologias, tá? Daquilo que está acontecendo com ele. Tanto na parte neurótica, na psicose e na perversidade. Então a gente vai falar agora sobre isso aí. Qual que são na perspectiva psicanalítica, quais são os transtornos mentais mais comuns que a gente vê? Vocês sabem qual que são os transtornos mais comuns que a gente vê hoje em dia? Problemas, por exemplo, de origem agressiva, de origem compulsiva. O que é a origem compulsiva, por exemplo? Aquela pessoa que não para de comer. Ela come direto, ela gasta parte do seu salário, parte do seu dinheiro com comida, e ela quer comer aquilo. E às vezes a gente até acha que a pessoa está com, como é que fala? Está com desejo, né? Uma grávida, por exemplo, que quer comer aquilo ali, e você precisa ir lá buscar, e aquela coisa tem que ser agora, eu quero comer. Se você não acha, você vai buscar que eu quero. Esse é o compulsivo, por questões alimentares. A gente percebe como terapeuta quando essa pessoa ela está com esse sintoma de compulsividade por algo que ela viu ou ela fez. Ou ela viu alguém fazer, ela se torna cúmplice daquilo que aconteceu, ou ela mesma fez. E depois que fez, ela se arrependeu. Ela tem uma fuga Ela se arrependeu, mas ela não quer falar para ninguém, porque se ela falar, ela pode ser considerada uma criminosa e pode ser até presa por isso. Então, essa pessoa, ela sofre de certos sintomas, e um deles pode ser a compulsividade. Tanto para alimento, droga, sexo, enfim, tudo. Tudo relacionado à compulsividade. Querer muito. Então, isso é um dos sintomas dos transtornos mentais, que pode ser também a agressividade. Agora, ao contrário da agressividade, aquela pessoa que é muito zen, chega a ser calmo demais, lento demais, não consegue aprender, dificuldade na fala, dificuldade de relacionamento. Tá vendo? Tem gente assim. Você conversa assim, a pessoa fala assim, eu não sei e tal, pode ser e tal. A pessoa é muito superficial. Às vezes uma pessoa que não tem opinião própria.
O que você acha? Que eu tenho que fazer isso? Inseguro. O que você acha? E aí ela pede informações a várias pessoas daquilo que ela precisa. Para afirmar, para fazer. Ali. Então, isso pode ser o contrário, né, dessa pessoa que é agressiva. Então, isso também é um dos transtornos mentais. A timidez excessiva. A passividade, a timidez excessiva, né? Ela para tudo, ela precisa de informações, ela quer tirar conclusões em cima das decisões de outras pessoas. Ela quer fazer as coisas acima do que as pessoas falam para ela. Isso pode ser também um problema, um transtorno mental. Então, existe a perversidade, existe o desequilíbrio, existe a falta da eficiência, a incapacidade de fazer, a timidez possessiva, a questão do QI da pessoa quando ele é bem baixo. Existe o QI que é elevado e existe o QI baixo. Por mais que a pessoa estude, procure conhecimento, adquire cursos, tenha diplomas, a pessoa se prepara, a pessoa capacitada, mas mesmo com isso tudo aí, ela não tem o controle dela mesma. O QI dela é baixo. Não consegue aplicar. Ela não consegue colocar em prática todo aquele conhecimento que ela tem adquirido. Então, isso também pode ser um transtorno mental. Ou o contrário, é aquela pessoa que ela é super valorizada no trabalho, super valorizada no que ela faz. É uma pessoa que tem uma capacidade excessiva, ela tem um autocontrole gigante, mas o QI dela é muito elevado, acima do normal. Aí, por ela ter esse QI muito elevado, ela é agressiva, ela é ofensiva, ela é soberba. Então, isso também é um transtorno mental. Então, a gente está falando aqui sobre a visão psicanalítica, é o que eu vou identificar nesse paciente e o que eu vou fazer para que ele encontre o equilíbrio emocional. Mas esse soberbo em excesso e entra o masoquista? Não necessariamente no masoquismo. Pode ser relevante? Pode ser. Porque ele quer ser mais que o outro. Ele quer ser mais que o outro. Alguns masoquistas, outros machistas, e aquela coisa, né? A gente fala muito sobre isso, questão do homem e mulher, né? Que a mulher, hoje, ela quer alcançar algo que até poucos anos era só do homem. E aí tem homens que são machistas falando, não, já que você quer então você vai lá capinar, vai lá, você carregar o saco de cimento, vai lá capinar, vai lá... Eu assisti um vídeo que uma moça, né, ela tinha mudado o nome de feminino para masculino. Então chegou numa época de ter que ir para a guerra. Então bateram na porta dela. Eu vi o vídeo. Isso é muito engraçado. É engraçado, é. Não, mas eu não tenho que ir para a guerra. Não, você tem que ir, você está registrado como homem. Não, eu sou mulher. Então por que seu nome você quer fazer o papel de homem? Analisa comigo, então, essa questão dos transtornos mentais tem a ver muito com aí já é uma coisa já diária, uma coisa normal, é uma coisa da realidade. Porque vamos falar sobre o id, né, o ego e o superego. Tanto a pessoa que ela é calma demais, ela tem o QI baixo, quanto a pessoa que tem um QI elevado, que é a pessoa que se acha que você falou, um machista, um masoquista, a pessoa que ela se acha superior às outras pessoas, né? As duas situações são situações que trazem para nós aqui, manifestação de conflito interno, impulso reprimido e experiência traumática. Quer dizer, tudo tem a ver com o passado da pessoa. Um passado oculto, um passado escondido, um passado que para ele, foi apagado. Por isso que muitas vezes nós terapeutas precisamos usar a hipnose e a regressão quando a gente tem um controle disso, quando a gente sabe fazer isso. Fazer a hipnose e a regressão para a gente abrir aquela porta
do passado e levar o nosso paciente àquela cura através daquele passado dela ali, para depois nós tirarmos esse paciente daquele lugar e fecharmos a porta novamente. Porque a porta também não pode ficar aberta. Se nós abrirmos uma ferida, nós não podemos deixar aquela ferida aberta. Nós temos que fechar ela. Por isso que a gente usa a hipnose. Nesse caso aí, é específico. Então, quando a gente fala aqui, ó, ao invés de categorizar os transtornos como base em sintomas observáveis, ó, quais são os sintomas observáveis? São os comuns, do dia a dia, do cotidiano. Ao invés disso, a psicanálise busca entender a dinâmica subjacente que contribui para a manifestação do sintoma. É o que nós vamos fazer. É a raiz. É a raiz. Nós vamos colocar ali de onde veio aquilo? Nós vamos fazer uma hipnose, vamos fazer uma regressão, nós vamos usar os nossos métodos de terapia. Isso é quando eles não sabem por que se comportam dessa forma? Isso é porque eles não sabem o porquê que eles são assim. Não lembram? Não lembram. Não sei por que eu sou assim, olha, minha família é assim, minha mãe é assim. Existe outra forma de conduzir sem regressão? Porque... Existe, claro. Porque quando eu acordo, eu falei para você, eu não sou muito desse negócio de regressão, hipnose. Mas existem questões que são bem características de sintomas que tem hoje, que a gente mais ou menos conhece a raiz. Isso aí. E indo nesse ponto, vendo a questão do comportamento, a questão, né, do corporal também, como o corpo respondeu aquilo, você tem como falar, olha, foi nisso. E é onde às vezes você vai colocando, a pessoa não entende que aquela situação foi a raiz do problema. Aquilo passou desapercebido, era normal para ela, e não entende porque hoje vive dessa forma. Exato. Eu conduzo dessa forma. Olha só. É assim, isso. Em todos os casos eu consigo. Exatamente. Olha só, com relação a você buscar, através da análise da fala, identificar qual foi o local, qual foi o ano. Eu falo isso por questões da minha prática em relação à cura interior. Isso. Agora, o que acontece? Através da fala, quando a gente vai tentar trazer ao passado o paciente, para tentar identificar o que aconteceu para ele estar dessa forma, pode ser feito, só para o pessoal do curso entender, pode ser feito sem a regressão ou sem a hipnose? Pode, só que é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque você está falando com a pessoa, está fazendo uma análise, você não vai, através só da análise, levar aquele paciente ao passado dele. Porque talvez aquilo, igual eu falei para vocês, aquilo está fechado, a porta está fechada. E a gente precisa ir lá naquele ano de 1900 e bolinha, tem que ir lá naquele ano, abrir aquela porta daquela situação, levar o indivíduo, o paciente lá naquela situação, olha, aconteceu isso, você viveu isso, você precisa agora buscar o perdão sobre isso, você precisa se perdoar, liberar o perdão para essa pessoa, e tal, e a pessoa vai entrar naquele momento ali do ápice. Mas para depois você tirar aquela pessoa daquela situação e depois você mesmo ir lá e fechar aquela porta. Mas existem, na conversa, tem situações que realmente a pessoa não lembra. Não lembra, na conversa. Ela está apagadinha ali. Mas tem situações que a pessoa quer deixar quieto. A gente acha que até já conversou sobre isso. Sim. Não, aquela porta ali deixa quieto. Exatamente. Mas é justamente aquela porta ali que ele jogou a chave fora que está a raiz do problema. A raiz do problema então, é aquilo, nem análise vai dar. Então, dependendo, até tem a questão dele tentar... Mas isso pode acontecer para qualquer indivíduo, tanto classe A quanto periferia, entendeu? E no caso de umas pessoas assim, você sabe que ela sabe, ela não quer falar, vamos fazer a hipnose? Bom, tá, beleza. Através da hipnose, da regressão, tudo, ela abriu a porta. Mas se ela continuar não querendo mexer naquilo, mesmo que tendo vindo à tona, ela vai querer deixar quieto. Sim. É porque existe a escolha. Exatamente. Eu vejo que até nós, né,
até nós como especialistas, a gente também pode passar por situações. Eu mesmo, por exemplo, já tive situação de eu não querer lembrar. Eu passei por aqui, falei, não quero, não comenta, não fala para mim, não toque nesse assunto, porque vai vir à tona, aí a ansiedade e tal. Então, todos nós, eu acabei de falar isso agorinha, né? Todos nós somos 100% carne também. Então, por ser carne, nós temos o nosso emocional, que pode passar por ondulações. A gente pode enfrentar ondulações na nossa vida, mesmo sendo terapeutas, mesmo sendo especialistas na área, a gente também passa por isso. Então, as chamadas turbulências emocionais, espirituais, emocionais. Então, quando a gente fala de transtorno, a gente tem que, às vezes acontece também da gente identificar no nosso paciente aquele transtorno e a gente entra também na mesma lógica, no mesmo raciocínio, e a gente acaba absorvendo aquilo pra gente, lembrando também de coisas que nós passamos no passado. Parecido. Poxa, passei por isso também. Passei por isso e tal, e até hoje agora eu estou entendendo por que a transferência. Agora eu estou entendendo por que eu sou assim, agora eu estou entendendo por que eu também gosto disso, também faço isso. Então a gente vai buscar ali o equilíbrio, que é tanto para o nosso paciente quanto para nós. Olha o que vai falar aqui depois, ó. O ponto 2, ó, a abordagem dos sintomas e conflitos inconscientes. É o que a gente fala lá da regressão, ó. Na psicanálise, os sintomas são vistos como expressões simbólicas de conflitos psíquicos e desejos reprimidos. Ó, eles podem representar compromissos entre impulsos proibidos e as defesas do ego, servindo como forma de lidar com o conflito interno. Defesa do ego. Eu não quero lembrar. Eu estou me defendendo. Porque talvez a gente pode ser culpado. Então, para mim defender aquilo que eu não quero lembrar, eu falo, não quero isso. Então, às vezes é o paciente também que chega no seu consultório, chega lá para fazer análise e ele mesmo já fala na hora, eu não quero lembrar de tal situação. Olha, eu passei por isso, eu não quero que o senhor entre, que o senhor... Acontece. Comigo já aconteceu na clínica. Eu não quero que o senhor me fale nada a respeito daquilo. Mas você foi por fora pelas beiradas dessa porta. Pode ser que você vai... Em algum momento entrar, vai ter claro, você vai, na verdade, você vai fazer com que o seu paciente fale por natureza própria, por vontade própria. Você já sabe que aquela é a dor dele, então, cara, como é que eu vou tratar uma pessoa que tem esse problema e ele não quer tratar o problema? Exatamente. Então, mas também tem o caso da ficha. Exatamente. Então, dependendo do sintoma variado, Então, dependendo do sintoma variado, daquilo que está acontecendo com aquele indivíduo ali, que ele está passando, que ele está enfrentando, e ele te buscou ali, talvez não para voltar a 25 anos atrás, 30 anos atrás, mas ele quer resolver o problema dele hoje. Tá sentindo, eu estou sentindo isso aqui, eu estou e tal, mas eu não quero que o senhor toque na minha ferida. Como é que nós vamos fazer para tratar esse indivíduo? Sem a hipnose, sem a regressão, sem voltar ao passado. Porque o problema que profissional ele teria que procurar? Porque você está indo no psicanalista, é o inconsciente. É o inconsciente. Existe uma raiz. É o que nós estamos... O momento é o psicólogo, ele teria que ir no psicólogo. Então, é o que nós estamos tratando aqui agora, os conflitos do inconsciente. Então, isso tudo tem a ver com o diagnóstico que a gente vai dar, que seja positivo ou seja um diagnóstico negativo. É a mesma coisa de fazer um exame e descobrir algo que tem no corpo, quer dizer, você precisa fazer um exame. Então a mesma coisa é a questão emocional, né? Então a gente precisa voltar aquilo para a pessoa descobrir que aquele ponto foi o que causou esse karma de hoje, esse problema de hoje. Então você tá assim, você age assim, você é assim por causa daquilo. Então você precisa ir lá atrás, ou você não precisa nem, você não quer ir lá atrás, não tem problema. Dê nome ao problema. O problema é uma ex-namorada? O problema é o seu irmão? O problema é sua tia?
é um funcionário seu, é o patrão, então você pode ir lá nessa pessoa, sentar com ela, olha, eu vim aqui por causa disso. Ou se a pessoa não quer tocar no assunto, aí você fala, olha, o problema se é com o irmão. Como foi constatado, né? A gente Exatamente. Que isso é um problema seu familiar. Exatamente. Você analisa, né? Não quer tocar nome? Dá um jeito de falar sobre o assunto. Exatamente. Sobre a situação, sem citar o nome. Sim, é o que realmente a pessoa precisa fazer. Porque não adianta, analise comigo, não adianta a pessoa procurar um terapeuta, ficar 20 sessões, 30 sessões, 40 sessões, que para nós é bom, porque financeiramente eu vou fazer um pacote de 20 sessões e vou cobrar aí R$3.000, R$4.000, para mim vai ser ótimo. Mas eu quero que você entenda o paciente, né? Eu quero que você entenda que eu quero, junto com você, encontrar a cura. E muitas das vezes a pessoa nem é viva mais. Talvez a pessoa, através da hipnose, da regressão, ela vai. Que é pior. Que é pior. Fica sentimento fica aquela coisa de, né? Mas a pessoa pode encontrar o equilíbrio para libertar disso aí, entendeu? Se perdoar. A pessoa, quando morre, ela esquece. A pessoa, quando morre, ela esquece. Ela não tem mais. Não, sim, né? Eu tô falando. Então, quem vai lembrar? Quem é vivo. O problema é que, às vezes, que é familiar, às vezes é mãe, às vezes é irmão, às vezes que já não está vivo mais. Exatamente. Então é a pessoa que tem que liberar o perdão de olha o que vai falar para aqui, ela poder prosseguir, porque senão ela vai continuar doente toda a vida. Eu sou assim, porque mamãe foi assim, papai foi assim. Olha o que vai falar aqui, ó. Através da livre associação, interpretação dos sonhos e análise das resistências, o psicanalista busca acessar os processos inconscientes subjacentes aos sintomas, promovendo o autoconhecimento e a resolução dos conflitos psíquicos. São três coisas diferentes: a associação livre, a interpretação do sonho e a análise das resistências. Então, essas três situações vão fazer com que o psicanalista, através da terapia, da análise, ele possa apresentar ao paciente ferramentas para que ele encontre ali a cura, o bem-estar, encontre o equilíbrio. Então, você não quer voltar ao passado? Não tem problema. Nós não vamos voltar ao passado, mas nós vamos dar um nome para nós resolver a situação. Porque se você não quer também procurar as pessoas para você consertar, aí nós temos que voltar lá atrás e você vai acertar, pelo menos no seu inconsciente, na sua vida, você vai acertar isso aí, entendeu? Então é dessa forma. Aqui, ó, terceiro ponto: a complexidade da classificação psicanalítica. A classificação de transtornos mentais na perspectiva psicanalítica é complexa e individualizada, levando em consideração a singularidade de cada caso e a história de vida do paciente. A história de vida. Quer dizer, a gente falando sobre classificação, na visão psicanalítica, está falando aqui que é complexa e individualizada. Ela é individual. Cada paciente tem o seu problema. Pode ser até o mesmo caso, tipo assim, né? Mesma situação. Só que na interpretação eles são diferentes, é outra situação diferente, entendeu? Eu estou casado hoje com esta pessoa, mas eu não amo essa pessoa, eu amo a minha anterior, eu tive um problema com a minha anterior, eu amava ela, agora eu casei só para não ficar sozinho. Existe muito isso. Existe muito isso. E como lidar com essa situação? Porque uma coisa busca a outra. O prazer, vamos falar assim, para não falar a palavra sexo, o prazer não tem a ver só com amor. A pessoa pode ter prazer sem amor. Sem amar. Agora, ao contrário disso, a pessoa pode amar e não ter prazer. Tem a ver. Entendeu como é que é a diferença? Então, a pessoa, aí você me procurou aqui como terapeuta, você me procurou para tratar um problema sexual seu.
você não está tendo vontade mais. Não é isso? Não é por isso que você está aqui? Você não está tendo vontade mais. Aí a gente vai alinhar os pontos e vai perceber que com a anterior ou com a da juventude, ele tinha mais prazer, porque era uma situação e hoje é outra situação totalmente diferente. Por exemplo, um exemplo claro. O ser humano, por ser 100% carne, tem mania de desejar o que não pode. A gente deseja, às vezes, o que não tem. A gente necessita, às vezes, ou deseja aquilo que não possui. E aquilo que o ser humano possui, aquilo que ele tem, que é dele e tudo, acaba... nem quero isso mais. Eu nem quero isso mais. Não, gente, as pessoas falam rotina, mas é uma coisa um pouco mais... É uma coisa mais... como é que se diz? É uma coisa mais de... nós acabamos de falar sobre isso. O terceiro ponto aqui da prevenção, do preventivo. É uma coisa mais de posse. Ele quer ter o controle da situação. Então, quando ele pega uma situação fora do casamento, mas aquela pessoa fora do casamento não é dele ainda, ele só pegou momentaneamente. Ele quer ter o controle daquilo, ele quer possuir aquilo. Então, ele começa a perseguir isso para ele. Ele quer procurar isso mais vezes. Que dia que eu vou te ver de novo? Vamos marcar. A conquista, ele quer isso, o prazer da conquista, de querer, e isso que ele já tem em casa. Então, eu conheço casos assim. Então, família. Então, nesse caso, ele não tem mais aquele prazer, aquele desejo pela pessoa de casa, muitas vezes por causa disso. Mas existem questões que podem ser tratadas. Eu tratei muitos casos assim, lá na clínica, muitos casos assim. A pessoa que está em casa, que é vítima, vamos falar assim, vítima, ela precisa também se sentir valorizada. E quando o cara é pervertido, ele é perverso, ele não libera ela para nada. Você não vai fazer nada sem mim. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer aquilo. Aí ele, em casa, ele já tem o controle, o autocontrole da situação. Ele é um pouco nazista. Agora, olha só, analisa comigo, vocês vão começar a analisar isso a partir de hoje. Eu sempre fiz isso, vocês vão fazer isso também. Sempre analisei no meu contexto. Você vai identificar quando a pessoa é pervertida, quando ela sofre de sintomas da neurose ou da psicose. Quando ele chega para a pessoa de casa e fala assim: eu quero que você comece a fazer academia. Eu acho que você está um pouquinho gorda. Olha só o seu cabelo. Está caindo. Eu quero que você mude a cor do seu cabelo. Então você vai procurar o salão, eu vou pagar. Eu quero que a partir de agora você passe a comer só comida japonesa. Você não vai comer mais massa. Essa pessoa é o quê? Além do controle que ela tem uma patologia. Porque na verdade ela está olhando aquilo que está lá fora e ela está querendo transferir para a pessoa que está aqui dentro. Nós temos isso também dentro da gente. Então, quando nós percebemos isso, e a gente sabe que isso é uma patologia que pode ser tratada até em nós, esse autocontrole, ele é... Aí que entra aquela questão, o autocontrole é narcisista ou ele é o que você falou. Então esse autocontrole precisa ser tratado. Porque muitas vezes não é... O autocontrole não significa segurança. Muitas vezes o autocontrole não significa ser presente. Eu estou te querendo isso porque eu sou presente, eu quero cuidar de você, estou cuidando de... Não, nem muitas vezes não é isso. É porque a transferência daquilo. Ele já aconteceu aquilo lá fora. Ele já tem uma situação lá fora, só que lá fora... É a chamada comparação. Lá fora sente prazer. Aqui não. Ele quer comparar. Agora eu falo para vocês, vamos falar assim como terapeuta.
A mesma coisa que está lá fora, em casa também tem. Não é a mesma coisa? A situação é a mesma. No homem é diferente, na mulher não. É a mesma coisa, o que tem lá fora, talvez seja a forma diferente, o modelo diferente, a posição diferente, a situação diferente, mas o que aquela pessoa tem lá fora, aqui dentro de casa tem também. Aí aquela pessoa, ele quer pegar aquilo ali e trazer para cá, para dentro de casa. Aí muitas das vezes, já atendi pessoas assim, a pessoa que está dentro de casa, que é posse dele, que cada um é posse do outro, né? É uma só carne. Então a pessoa que está aqui dentro de casa, que está achando que aquilo ali é algo romântico. Não, é o contrário, algo que é dele, essa questão do narcisismo. Aí a pessoa, ao invés de entrar entre aspas, entrar no jogo e fazer a situação ficar legal ali, o fogo, esquentar aquilo ali, não. Você quer que eu seja como aquelas mulheres de fora? Você quer que eu faça igual aquelas mulheres de fora faz? Ou aquelas do filme? Vocês estão entendendo a lógica? Às vezes o problema é do cara? Mas quem também tem problema? A pessoa de casa. Porque ao invés de... Aí entra aquela questão da rotina. Porque ao invés de... Opa, ele está querendo... pelo amor de Deus, então vamos lá. Vou na loja ali, vou comprar uma roupinha. Vamos lá. Vou pra academia então, vamos lá. Você resolveu pagar o salão, vamos lá embelezar. Ao invés disso, começa a julgar o marido. E achar você está muito pervertido. Ué, você está pervertido. Mas peraí, mulher, eu sou sua esposa. Ué, eu sou 100% carne. Eu quero ver você bonita. Ué. Ou às vezes ele quer E aí liberar o cara lá fora. deixa aqui, vou lá fora. Às vezes ele quer liberar lá fora porque ele quer arrumar dentro. Então E isso é algo que pode ser tratado. Precisa ser tratado. Não se trata isso. Analise comigo. Não se trata isso em encontros de casais. Não se trata isso em encontros de casais. Até pior, né? Até pior. Se chegar em casa e falar, tá vendo que ela falou? Você tadinho. Isso se trata através da análise individual de cada um. Primeiro você trata ele como terapeuta. Depois você trata ela como terapeuta. Depois você pode até fazer uma terapia de casal ali. Mas primeiro você trata um, depois você trata o outro. Porque você tem que direcionar aquele homem a entender que ele não precisa ser narcisista para ele conquistar diariamente a sua mulher. Conquistar, porque todo dia é uma conquista, né? Tem até um filme que fala sobre isso, uma mulher que perdia a memória todo dia, e o cara tinha... Então, ele tem que conquistar ela todo dia. Não com dinheiro, não com objetos, não com sintomas variados. Ele tem que conquistar ela pelo carinho, pelo amor, pela atenção. Beleza, você tratou o homem. Agora, você tem que marcar com ela, tem que tratar ela. Aí você vai mostrar para ela que você não significa que você ser aquela xirra, a potência, não significa que você vai ser igual às mulheres de fora. Se fosse assim, esses modelos maravilhosos não tomavam chifre, esses artistas, as estrelas, as popstars não tomavam chifre. Exatamente. Todas não. Exatamente. Não, nenhuma tem dá para ser poucas que você vê que tem um casamento anos, pode até durar anos, mas é tanto chifre e perdoa. Chifre e perdoa. Mas o que é isso? Se você for olhar isso, né? Então, isso tudo tem a ver com os transtornos mentais que a gente está falando. É uma questão que pode ser do homem uma questão de perversidade, pervertido, compulsivo e tal, mas em contrapartida, no mesmo momento que ele é o pervertido na casa dele, a mulher é uma neurótica. Ela pode ser uma neurótica. E achar que tudo é pecado, achar que tudo é isso, que não pode fazer isso, que não sei o que. Não, querida, seu corpo não é seu mais.
não te pertence. Eu trabalhei muito assim. Se o homem quer de um jeito e quer do outro, minha querida, é você no seu Eu quarto. trabalhei muito assim com os casais. É isso aí. Então, eu já falei em terapias, né, para muitos casais sobre isso. Cara, pelo amor de Deus, rapaz. E, inclusive, não é errado a gente, como líder de igreja ou terapeuta, você está tocando na ferida. Você chegar para aquela irmã e falar: minha filha, olha para o seu marido. Que homem bonito. Você tá ficando doida? Que homem maravilhoso. Rapaz, qualquer mulher desejava. Você tá entendendo? Você vai. Você tá. Eu tô te falando. Conversando com o rapaz esses dias sobre minha esposa só quando quer e tudo e tal. Aí eu falei, essas